Se você tem a Bíblia, abre a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1. Versículo 20 a 29. Todos comigo? Onde está o sábio? Onde é que está o sábio? Onde o escriba, aquele que sabe escrever bem? Onde o inquiridor deste século, pessoa que questiona tudo? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, porque não aceitavam Jesus e não aceitavam que ele fosse o Filho de Deus, igual a Deus, isso era um escândalo. Loucura para os gentios, porque como ter um Deus vivo entre nós? Mas para os que foram chamados, quem é que foi chamado pelo Senhor Jesus? Diga amém. Tanto vindo da parte judaica, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o quê? Os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha para a igreja que você vai ver que o pessoal, a maioria do pessoal que está na igreja é gente simples. É isso que ele está dizendo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ajuda-me, Pai, a ministrar esta palavra. Eu te agradeço, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Ele começa perguntando onde é que está o sábio, onde está o escrito, onde é que está o inquiridor deste século, e ele diz assim, ninguém com a sua própria sabedoria conhece a Deus. Eu conheci um camarada que disse uma vez assim para mim: pastor, eu já li a Bíblia e não consegui entender nada. Aí eu virei para ele e disse assim: olha, se você lesse a Bíblia com a ajuda de quem escreveu, ficaria mais fácil. E ele disse assim: quem é que escreveu a Bíblia? Eu disse: foi o Espírito Santo, usando homens. Se você pedir ajuda ao Espírito Santo, ele te esclarece. Por quê? Ele queria conhecer a Deus com a razão. Você muitas vezes ouve eu falar assim, que eu conheço gente que chegou crente no seminário e saiu incrédulo. Quantos já ouviram falar isso? A pessoa vai para o seminário estudar para ser pastor, entra com fé e tal, no final ele tá totalmente incrédulo. A razão é porque ele quer conhecer Deus pelas letras das Escrituras. E a Bíblia já deu a sentença que a letra mata. Você não pode conhecer a Deus porque faz uma exegese ou uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação técnica do texto.
Não é fazendo uma interpretação técnica do texto que você conhece a Deus. É você tendo a revelação do Espírito Santo que você conhece e entende as Escrituras. Então, eu quero falar hoje um pouquinho sobre a loucura de Deus, nesta noite. Por quê? Todas as nossas coisas neste mundo estão em constante mutação, né? Você hoje provavelmente tem mais um cabelo branco do que tinha na semana passada, talvez, né? Ou pelo menos aumentou tem uns que tem menos um cabelo esta semana do que tinha um mês. Tudo neste mundo está num constante processo. Nós nascemos para a morte. Nós estamos caminhando para a morte. Quantos têm consciência disso? Estamos caminhando. Nascemos, crescemos, ficamos jovens, bonitos, chegamos no pico da idade e depois começa a vir um declínio, né? Aí já baixa, a coluna dói, é o declínio, né? Vai fazer um trabalho braçal, já fica cheio de dor na coluna, dor no braço, né? Não. Isso é a prova de que aquele vigor ou aquela musculatura já não está tão nova, né, assim. Então, estou falando do físico, mas eu poderia falar da mente. A nossa mente está em constante expansão. Certamente hoje você aprendeu alguma coisa nova. Quantos aqui hoje aprenderam algo novo? Nem que seja um endereço, né? Você aprendeu. Alguma coisa nova entrou na sua cachola. Não há um só dia que você não aprenda algo novo. Todos os dias, né? Coisas simples, pequenas, alguma coisa que você leu, alguma coisa que você viu na televisão, né? Eu ontem estava, foi ontem? Acho que foi ontem. Ontem foi segunda, né? Eu vi Avenida Brasil. Mas como aquela mulher é ruim, né? Rapaz, parece que o espírito da outra novela passou para essa aí agora. E vem pior, né? Porque a outra lá, como é que era o nome da outra mesmo? Que matava todo mundo, né? Diz que aprendeu com a Tedesco, agora, né? Eu estava vendo lá a novela e fiquei pensando assim, a escritora que escreve a novela, ela foi bastante ardilosa no sentido de escrever. Mas sabe que aquilo ali é perfeitamente possível? O que Carminha fez? Quantos concordam com isso, né? Então, até coisa ruim você está aprendendo hoje. Ouça o que eu estou falando para você. Você está aprendendo sobre os seus filhos, você está aprendendo na escola, você está aprendendo tudo, porque tudo está num processo constante de mudança. Todo dia há coisas acontecendo. As únicas coisas que não mudam, e aí é o que eu quero dizer para você, que deverão ser a sua garantia, são os valores espirituais. Esses são imutáveis. Você vê que eu estou lendo o texto aqui que foi escrito quase 2000 anos atrás, irmãos. Esse texto que eu escrevi aqui, ainda hoje, 2000 anos depois, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esse texto está atual como nunca. Aí vocês dizem, por quê? Porque ele tem valores espirituais que são imutáveis. Fé era fé há 2000 anos atrás, fé continua sendo fé hoje, e fé será fé daqui a 5000 anos, se assim nós precisarmos. O que eu quero dizer para você é que os valores espirituais, esses não mudam, porque eles funcionam em todo o tempo. Então, se eles não mudam, eles são a garantia. Qual é a garantia, pastor, que no meio dessa mudança toda, eu seja feliz? Qual é a garantia que no meio desse processo todo que o mundo anda de mutação, eu não me perca? Você manter os seus valores espirituais. Todo mundo que mantém os seus valores espirituais,
O mundo pode mudar, a internet pode vir outras coisas, pode vir tudo, mas você continua firme, porque se esses valores espirituais estiverem impressos na sua vida, no seu caráter, no seu coração, e você praticá-los, o mundo todo pode mudar e você vai continuar firme no seu caminho e no seu norte. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que Deus é imutável. Veja só, Hebreus 13, 8. Vem aqui comigo em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. A Bíblia diz o seguinte: Jesus Cristo ontem e hoje, Ele é o quê? O mesmo. E diz mais o quê? E o será para sempre. Jesus curava? Sim ou não? Jesus cura hoje? Sim. Jesus salvava? Jesus salva hoje. Jesus ensinava? Ele continua ensinando hoje. Porque Ele é o mesmo, Ele não muda, é imutável. Então, irmãos, ouça bem. A importância de nós termos esta confiança que os valores espirituais são imutáveis é importante, porque no dia a dia você vai sofrer sempre com coisas que vão chegando e vão mudando. Então, como é que eu me envolvo, pastor, com este mundo? Como é que eu faço para enfrentar este mundo? Se toda hora chega uma notícia ruim. Hoje o que eu recebi de notícia ruim, você não imagina. Né? Cheguei no escritório, aí vem logo o mensageiro. Olha, processo tal foi reaberto. Meu Deus, já vem. Depois chega, olha, cliente tal vem receber o dinheiro tal. Okay. Depois, o contador ligou e disse que o senhor tem que pagar. Chega em casa, a gerente do banco liga. Eu fiquei olhando, e perguntei para mim mesmo, como é que eu faço quando chega notícias ruins para mudar o teu dia? Eu comecei o dia tão alegre, orando, profetizando, orando pelos irmãos, cheio de paz no coração. Daqui a pouco começa a chegar uma notícia ruim, outra notícia ruim, e aí vem o que eu quero dizer. Quando você tem convicções e valores espirituais de verdade, estas coisas não te atingem para te derrubar. Elas começam a desenvolver um processo divino para o seu dia. A Bíblia diz, na oração do Pai Nosso, Mateus 6:1, o pão nosso de cada dia. Então, eu vou ter que matar esse leão, resolver esse problema de hoje. Amanhã, sei lá se Jesus vem essa noite. Se ele vier essa noite, acabou meus problemas. Pastor, mas ele não vai vir essa noite. Não, se ele não vier essa noite, amanhã é um novo dia. Diga isso, amanhã é um novo dia. A primeira coisa que Deus nos ensina de valores eternos para as situações que mudam à nossa volta, das más notícias que chegam, das coisas que acontecem às vezes para nos perturbar, é dizer o seguinte: põe no seu coração, basta você resolver o que precisa ser resolvido hoje. E amanhã? Amanhã é outro dia. Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Viver cada dia, resolvê-lo, é o primeiro passo que você tem que ter no seu coração. Qual o valor espiritual que resolve isso? A convicção de que Jesus disse que basta a cada dia o seu próprio mal. Vou resolver hoje.
E se faltar amanhã? A Bíblia diz que Jeová, diga Jeová Jireh. Você está entendendo por que eu estou falando que ter os valores espirituais fundamentados na sua vida é fundamental? Porque se você tiver esses valores, na medida que as ondas forem batendo, que as notícias ruins forem chegando, que os problemas vão chegando, você vai resolvendo e crendo e respondendo com fé na palavra de Deus. Se você deixar as incertezas criadas pelas circunstâncias e Satanás, que nunca dorme, invadirem o seu coração, você vai começar a acumular fardo sobre você, que estragará o seu presente, estragará o seu futuro. Pastor, isso é loucura. É loucura? Olha só, lembra o texto que a gente leu? Lembra o texto que a gente leu aqui? 1 Coríntios, está lembrado? Vem aqui, 1 Coríntios capítulo 1, olha só, é loucura? Pastor, isso é loucura? É loucura mesmo. E o pior não sou eu que digo isso não, é a palavra de Deus que diz. Olha só, 1 Coríntios 1:20. Aí vem aqui, olha só, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem, de que maneira? Se você ler aqui no versículo 25 assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então, a fé é loucura mesmo, porque eu estou crendo que amanhã é um novo dia, e eu estou crendo que esse Deus imutável, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele vai estar comigo, e a mão poderosa dEle vai me conduzir a bom termo, a boa vitória. Diga glória a Deus. Esta é que faz a diferença nossa para o mundo. A loucura da pregação, a loucura da fé, a loucura que acredita que esses valores são imutáveis e que eles vão responder na minha vida. Isso é viver pela fé. Amém? Vamos lá. Veja só. Substitua o pensamento imediatista pelo pensamento de valores eternos. Tem gente que quer como comida fast food. Você sabe o que é fast food? McDonald's, Bob's, lugares que fazem comida rápida. Tu chega lá, paga, tu mal paga, já está o negócio lá dentro sendo feito, 5 minutos depois, pum, na tua frente, pronto. Essa mudança social de comer rápido criou na nossa mente uma ideia de que tudo tem que ser de imediato. Só que com Deus não é assim. A Bíblia diz que Ele tem o seu tempo e tem a sua hora. E que na maioria das vezes nem é na hora que a gente quer, nem é no tempo que a gente quer. Então, ouça, não entre nessa ciranda. O plano de Deus vai além da sua crise. Você tem uma crise, você está vivendo um problema, eu sempre penso o seguinte, isso vai passar. Isso vai ser vencido por simples razão. A Bíblia me prometeu, a palavra de Deus me prometeu, que o Senhor estaria comigo e que através dele eu sou mais que vencedor. Então vai passar. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem, e vem ao amanhecer. Então vai passar. Eu só tenho que ter a capacidade de, no meio dessa coisa toda, louvar a Deus, orar a Deus, glorificar ao Senhor e não deixar que isso me arrase, me destrua, né? A Bíblia diz, só para você saber, uma coisa muito interessante, vem aqui comigo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Diga assim, a crise vai passar, a luta vai ser vencida,
Diga, eu vou viver ainda dias de alegria e refrigério, porque Deus prometeu, e Ele não falha nas suas promessas. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Olha só, para você entender um pouco o momento que você está vivendo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, porque Deus dá revelações maravilhosas, e às vezes a pessoa fica vaidosa, soberbo. Então Paulo está dizendo, para que eu não ficasse soberbo, foi-me posto o quê? Um espinho na carne. Essa é uma linguagem figurada. Ele não tinha um espinho, mano. Se ele tivesse um espinho, ele metia a mão e tirava. É uma linguagem de algo que fica incomodando. Eu não sei se você já teve um espinho no pé, mas incomoda um bocado. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, alguém, usado pelo diabo, veio para atormentar a paz. Não é assim que a gente às vezes está tranquilo, tudo bem, aí vem alguém, puxa vida, começa a entrar na vida da gente e trazer tanto problema. Então, ele disse assim, por causa disso, por causa desse mensageiro de Satanás, que me colocou espinho na carne, que trouxe para mim problema para mim, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o quê? O afastasse de mim. Manda essa macumba para lá. Manda essa, tira, sai, Jesus tem misericórdia. São as orações. Tira, quero. Sem falar aqueles que falam, prepare e leva, Senhor. Quando o marido começa a dar muito trabalho, tem mulher que ora assim, prepare e leva, Senhor. Que o próprio marido é o espinho na carne. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então o poder de Cristo vem na hora em que você está em fraqueza. Quando você não tem mais recursos, quando as suas capacidades se esgotaram, quando a sua inteligência não resolve, quando o seu braço não consegue realizar, quando as coisas ficam num ponto em que você não tem mais controle, a Bíblia diz que nesta fraqueza vai repousar o poder de Cristo. Diga glória a Deus. Aí Paulo disse assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, na falta de dinheiro, no gerente ligando para mim, no cobrador, no contador ligando para mim. Eu estou dizendo o que eu senti hoje, porque quando eu comecei a pensar, Deus trouxe para mim esse texto. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele termina dizendo, porque quando sou fraco, então sou forte. Como é que o poder de Deus se aperfeiçoa na adversidade, na fraqueza? Como? Você podia perguntar. A resposta eu vou te dar. As coisas que nos incomodam geram dependência de Deus. Eu não consigo resolver, aquele problema não se dissolve, então, o que acontece? Vou para o joelho, vou me consagrar mais, vou orar mais, e na medida em que eu oro mais, me consagro mais, o poder de Deus começa a se aperfeiçoar na minha vida. Mas não é porque eu sou tão espiritual que eu gosto de orar tanto.
é porque Deus sabe que eu sou carne, que eu tenho uma carne miserável que gosta de churrasco do baixinho, empada aí da frente, lazer, prazer, praia, descanso. Nossa carne gosta de tudo. É verdade isso? Diga amém, irmãos. Então, ouça bem. Deus, sabendo disso, disse: bom, eu vou ter que botar um espinho na carne desse meu camaradinha. Às vezes o espinho na carne é um colega de trabalho, às vezes é uma situação, às vezes é um filho, às vezes uma esposa, às vezes um problema de doença, às vezes alguma coisa que você enfrenta. Aí você diz: eu não sei como resolver isso. Vai para onde? Diga para mim. Para o joelho. Aí a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque você fraco, dependente de Deus, buscando a Deus, então você vai orar. E aí vem o que eu vou te falar. A glória de Deus se manifesta, repousa sobre nós, como diz a Bíblia, porque quando você começa a orar, não há defesas contra a sua oração. Tudo é possível ao que crer. Não há defesas contra a sua oração. Não há quem possa com as suas orações feitas no Espírito, com fé. Não há demônio que resista, não há situação que resista. Por isso, Deus quer que você exercite isso. Aí está a loucura de Deus. Quando estou fraco, aí que sou. Esta é a loucura de Deus, que o mundo não entende. Então, irmãos, Paulo diz: por isso me gloriarei nas fraquezas. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, quando falam mal de mim, quando me criticam, quando falam coisas que não são verdades, quando vem o aperto e que as contas ficam difíceis, quando sou perseguido, quando a angústia, por amor de Cristo, quando sou fraco, então Deus se revela na minha vida e me faz forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E sabe o que acontece? Toda honra, toda glória, todo louvor é dado a ele. De mim mesmo não teria condições. Então eu quero convidar a todo mundo ficar doidão. Como, pastor? Ficar doidão, confiando em Deus. Não se deixando arrastar pela crise. Você fraco, orando, é mais forte que qualquer outra pessoa. Vou repetir aqui. Você fraco, orando com fé, é mais forte que qualquer outra pessoa neste mundo que não tem a Deus. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Por isso, nós vamos dar um golpe hoje na cabeça do diabo. Nós vamos orar nesse exato momento. Vamos ficar de pé. Estou meio perdido na hora. Aquele relógio já está maluquinho. A loucura chegou a atingir o relógio. 9h15. Obrigado. Vamos orar? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então levante as suas mãos. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi que muitas coisas que acontecem é para o meu próprio bem, Senhor. Diga: Jesus, eu não vou cair para reclamar. Eu vou cair para trazer diante de Ti todas as minhas necessidades e declarar que elas serão solucionadas, que tudo isso passará, e que no final de tudo, Senhor, eu já sou campeão, eu sou vencedor. Por isso, Senhor, eu levanto as minhas mãos santas, sem mácula, sem contenda, sem raiva, sem reclamação, para dizer: Senhor, eu te adoro, porque, Senhor, Tu estás ouvindo a minha oração.
E agora, Senhor, eu me volto contra todo o ardil de Satanás e digo: cessa suas manobras, não toca no que é meu, não toca no que é meu, porque o que é meu é do Senhor e tu não podes tocar. Eu quebro agora a tua resistência, Satanás, em nome de Jesus, para liberar, porque Deus já liberou, e você não pode impedir o que Deus já liberou. Eu amarro as tuas intenções, eu repreendo a tua obra maligna na mente e no coração das pessoas, e te ordeno agora: solta! Larga aquilo que está destinado a mim, em nome de Jesus, porque já foi liberado do céu, pela palavra de Jesus que disse que já está ligado no céu. Por isso agora eu guerreio contra você e digo: solta, você não pode me resistir, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Em nome do Senhor Jesus, eu libero agora o que pertence ao povo de Deus, eu libero os dinheiros, eu libero aquelas crises que estão sobre a vida das pessoas, quer na área financeira, quer na área familiar, quer na área emocional. Em nome de Jesus, sejam quebradas todas as resistências. Diga assim: eu creio que verei na terra dos viventes a glória do Senhor sobre a minha vida, a unção de Deus sobre a minha vida, e ninguém pode me resistir, porque o Senhor está comigo. Diga: eu te adoro, Jesus. Muito obrigado por tudo. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. A loucura de Deus é essa, de que, sendo imperfeitos todos nós, pecadores todos nós, Ele nos tornou para a glória dEle. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.